Oi, pessoal, muito boa noite para você que está aí do outro lado, que às terças-feiras, habitualmente, nos acompanha aqui, a gente tem esse encontro marcado no Prosa com Luiz Fernando, este podcast, que tem o propósito de bater um papo com você que está aí do outro lado, nas redes sociais, para cima de tudo, discutir cidade, apontar problemas, soluções, mas também é um podcast, que o nome mesmo já diz, Prosa com Luiz Fernando, que a gente pode contar alguns causos, alguns contos aí, para descontrair também a você que está aí do outro lado na internet, que nos acompanha nas redes sociais. Hoje com um convidado muito especial aqui no Prosa com Luiz Fernando, é um convidado que tem uma história que ele pode contar aqui para vocês, muito interessante, ao mesmo tempo engraçada. É brasileiro, fala português muito bem, mas nasceu nos Estados Unidos. Ao longo desse prosa com o Luiz Fernando, esse bate-papo, vocês vão entender o porquê. Nasceu nos Estados Unidos, mas é brasileiro, filho de brasileiros e fala português muito bem. Mas antes de começar a apresentar esse nosso convidado especial que eu falei para vocês, fazer aquele convite de sempre, aquele recadinho. Acessar as redes sociais do deputado Luiz Fernando PT13, tudo junto, vai lá, curte, comenta, manda sugestão, compartilha. Vamos fazer esse prosa com o Luiz Fernando chegar ao máximo de gente possível aqui em nossa cidade. Como eu falei para vocês, esse convidado é muito especial, é o Dr. Jairo Eduardo de Luca. Ele quer que chame ele de Jairo apenas, Jairo de Luca. Muito bem, não tem nenhum problema, mas por quê? Nasceu, como eu falei para vocês, em Baltimore, nos Estados Unidos. Ficou lá há pouco tempo, voltou para o Brasil, estudou, depois voltou para lá, passou um tempo, é advogado atualmente, participa da Pastoral Carcerária do Jundiaí, mas o doutor Jairo tem um papel muito importante aqui em São Bernardo, porque ele assumiu a 9ª Promotoria de Justiça de São Bernardo do Campo em janeiro de 2002. Eu não vou falar muito para vocês aqui, porque é bom que ele mesmo se apresente. Doutor Jairo, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Prosa com Luiz Fernando. Seja bem-vindo. Obrigado, Cosmo. Obrigado, deputado Luiz Fernando. Uma honra. Todos vocês aqui. Estou à disposição. Maravilha. Deputado Luiz Fernando, eu não quis discorrer aqui por inteiro, porque depois a gente vai, ele mesmo vai falando, que é muito mais interessante, mas eu fiz aquela brincadeira, quando eu falei um convidado que nasceu nos Estados Unidos, o nosso internauta que nos acompanha agora deve estar se perguntando, mas quem é? Mas é muito brasileiro. Ele é muito são bernardense, né, doutor Jairo? Ele tem uma história muito importante na cidade. Eu o conheci pessoalmente, dirigindo a vara da infância e juventude como promotor e defendendo, lutando pelos direitos das crianças e da juventude, protegendo. Eu acho que fez um trabalho ímpar e muito importante, sempre ali, muito em cima de todas as questões que envolviam a criança e o jovem, né? E, assim, muito orgulho de tê-lo aqui, quero te agradecer, se topar, né? Hoje já aposentado como promotor, né? E uma grande... o final da carreira dele, eu digo a parte final, foi para nós aqui, né? Aqui em São Bernardo, à frente da Vara da Infância e da Juventude. E eu sou fã dele, sou fã porque essa temática para mim é muito importante, doutor Jairo. O senhor se lembra, eu tinha um projeto social nessa cidade, o Projeto Tigrinho, e a lógica foi fazer o que o poder público não faz, que foi disputar o tempo ocioso, né, da criança e do jovem na periferia, onde ele estivesse. Penso eu tenho uma visão, e até depois queria devolver isso como pergunta ao doutor Jairo, né? Eu entendo que o poder público precisa fazer mais. Nós precisamos fazer mais em relação a disputar o tempo. Hoje, que nós temos que na estrutura que cuida da infância e da juventude, efetivamente, são os conselhos tutelares e o Ministério Público da Infância e da Juventude, que estão ali brigando por direito, vaga em creche. Se está brigando por vaga em creche, é porque não tem vaga em creche. Se está brigando por uma condição A ou B, é porque estão estão prevaricando, né? E, assim, essa área para mim é muito cara e nós temos hoje um convidado que tem uma militância jurídica, né, muito forte na defesa da criança e da juventude. Doutor Jairo, quem mora em São Bernardo há muito tempo conhece o trabalho à frente aí do Ministério Público ligado à criança e adolescente, um trabalho excepcional
com os conselhos tutelares, uma experiência vasta. O que levou o senhor, por que foi trabalhar especificamente nessa área? Então, eu só queria falar agora, porque senão eu vou esquecer. O meu último dia de trabalho no Ministério Público foi aqui em São Bernardo. Eu consegui uma designação da Procuradoria-Geral de Justiça e eu fui atender ali no pós-balsa, né? Nas aldeias. E depois eu posso até falar a respeito dessa experiência. Foi meu último dia de trabalho no Ministério Público, foi aqui em São Bernardo. Eu saí de São Bernardo em 2018. Eu cheguei em São Bernardo em 2002 e passei a trabalhar numa promotoria de família e cível. Mas eu já, assim, de imediato comecei a perceber que São Bernardo é uma cidade, tem diversos problemas, né, como toda cidade grande, mas percebi que as pessoas eram muito engajadas aqui. E comecei a conhecer alguns conselheiros tutelares e comecei também a me preparar para assumir a promotoria da infância e da juventude na área de interesses sociais da criança e do adolescente. Isso foi oficializado em 2007, mas antes disso eu já estava fazendo algumas movimentações com os conselhos tutelares para conhecer a cidade, né? Eu queria cumprimentar todas as pessoas que passaram pelo conselho tutelar na pessoa do Sérgio Ora, porque são várias pessoas, né? Mas é porque o Sérgio, ele me levou, ele foi uma das primeiras pessoas do conselho que me levou para conhecer a realidade de São Bernardo. E uma delas, acho que no final de 2006, 2007, eu, junto com os conselhos tutelares, a gente foi fazer visitações em 6 ou 7 alojamentos que havia pela cidade, né? Eram construções precárias que foram feitas para atender a população vítima de intempéries, né? Chuva, deslizamentos, áreas de risco, mas que a gente percebeu ali de imediato que a situação estava muito precária e, no fim, a gente acabou ajuizando uma ação civil pública e esse problema acabou sendo, de uma certa forma, resolvido, né? Ou seja, sem o conselho tutelar, eu acho que ia ser muito difícil para o promotor visitar esses locais, primeiro porque não tinha GPS na época. Sim. Começou a construir uma parceria que foi me deixando empolgado, inclusive para também aproximar o Ministério Público das pessoas, né? Em especial das periferias. Passou a ser uma experiência muito rica e daí surgiram várias e várias experiências e eu não sei nem por onde começar, mas aí eu prefiro que você pergunte para facilitar a minha lembrança. Fica tranquilo. Ele trouxe essa informação, deputado Luiz Fernando, e para quem entende e sabe a importância de um conselho tutelar, de trabalhar essas questões, como ele trouxe, das visitas, das experiências, de conhecer alojamentos, crianças em situação de risco, porque é muito importante, sobretudo quando você tem alguém engajado, né, que tem essa preocupação. Sem dúvida nenhuma. Primeiro, é muito importante a nossa população entender que existe, o que é um conselho tutelar, né? São pessoas que são eleitas para trabalharem, conhecerem a realidade e proteger as crianças, e trabalha muito ligado. Eu acho que o Dr. Jairo, ele inaugurou isso aqui em São Bernardo, a aproximação entre Conselho Tutelar e Ministério Público. Porque quem age é o Ministério Público, mas quem tem o problema é o conselheiro tutelar. E assim, é muito importante que a nossa população conheça a importância do Conselho Tutelar, né? São eles, homens e mulheres, que estão aí trabalhando, discutindo a questão de vaga em creche, de maus tratos, de perigos, né? Por exemplo, olha, a prefeitura vai fazer uma desocupação. Tá, mas tem crianças ali, como é que vai ficar isso? Como é que não vai ficar? Né? Não é jogar na rua simplesmente. E o Conselho Tutelar, ele é muito atuante nisso, na defesa do direito das crianças e dos adolescentes. É importante ressaltar, pessoal, porque assim, o Conselho Tutelar, ele tem uma atuação, uma atribuição de atuar nos casos individuais, né, em que criança e adolescente estejam em situação de risco. Sim. Mas também de olhar para as políticas públicas. Sim. E o meu trabalho com o Conselho Tutelar não era o trabalho de atendimento individual dos casos, sim, mas do ponto de vista da política pública, dos interesses sociais. Eu falo com uma certa dificuldade, então assim, eu prefiro falar em cima de casos concretos. Né? Era por volta de 9h30 da manhã, eu estava no gabinete onde eu trabalhava aqui no fórum, e entrou na sala a Vera Galo,
que era conselheira, com um capitão da Polícia Militar. Eu esqueci o nome dele. E eles estavam preocupados e disseram, o promotor, a Ecovias entrou com uma ação para remover cerca de 60 famílias que moravam em frente à Volkswagen. E houve uma liminar do Tribunal de Justiça autorizando a derrubada liminar. E o capitão dizia, isso pode gerar um problema muito sério aqui na pista, né? As casas estavam próxima à pista, faixa de rolamento, enfim. E eu pensei, o que eu vou fazer, né? O que a gente pode fazer? A gente foi até ao local, né? Em frente à Volkswagen, e a Ecovias tinha alegado na ação para conseguir a liminar que havia risco das casas tombarem na rodovia. E mencionaram o que havia acontecido em Teresópolis alguns anos antes. E o juiz negou a liminar, mas o tribunal deu a liminar, então havia essa preocupação, as pessoas iam trabalhar, iam chegar, cadê a minha casa? Sim. Então eu consegui um contato, né, com a Defesa Civil, o coordenador da Defesa Civil foi muito diligente, e a Defesa Civil fez um laudo dizendo não tem risco nenhum de desabar nada. Então a gente conseguiu, junto com a Procuradoria de Justiça, entrou com um agravo interno e por 2-1 foi suspensa essa desocupação que, veja, as casas não poderiam estar ali, né? Mas tinha casa ali de 30 anos. Claro. Então tem que ter um cuidado, né? Bom, no fim deu tudo certo porque acho que eu fiquei sabendo que em 2016 ou 2017, salvo engano, todas as famílias acabaram indo para programas habitacionais que a Prefeitura de São Bernardo havia costurado, enfim. Foi uma atuação que dependeu da provocação do Conselho Tutelar, que também não foi só ação, o Conselho Tutelar me acompanhou o tempo todo, claro. Né? Tem vários fatos, Cosmo. Deixa eu fazer uma provocação agora para vocês dois, o deputado e para o doutor Jairo. O senhor trabalhou em 2007, o senhor assumiu as funções de defesa de interesse social das crianças e adolescentes. Foram 10 anos trabalhando numa área de extrema importância, isso é muito importante. Imagino que teve vários casos que o senhor deve ter passado, como o senhor bem relatou agora. Doutor Jairo, do ponto de vista, quem está lá do outro lado, que tem o dever de zelar e cuidar por essas pessoas, principalmente crianças, adolescentes, juventude. O senhor trabalha no Ministério Público e é muitas vezes provocado, mas o senhor tem sua função do Ministério Público. Como é que depois de um dia de uma ação como essa, o ser humano, assim, olhar a empatia da humanidade, de ver aquela situação, entender que é uma situação de vulnerabilidade, que tem que cuidar, que tem um olhar muito específico, o senhor trouxe esse relato muito grande, mas como é que depois de uma ação como essa, a empatia e quando chega em casa, doutor, o que pensa na cabeça? Cosmo, veja bem, como é que as pessoas adquirem moradia? Uhum. Ou porque compram, ou porque alugam, ou porque recebem herança. Normalmente é assim. Dificilmente alguém recebe herança, né? Ainda mais se as famílias não têm estrutura econômica. Claro. E, portanto, elas vão ter que comprar ou alugar. Voltando à importância dos conselhos tutelares aqui em São Bernardo, porque eles mostraram a realidade. Olha, a realidade no papel ela é mais bonita do que se imagina, ela é mais fácil de se resolver. Indo até as comunidades, e a gente vê o drama das pessoas que não tem para onde ir. Claro. Eu sei que existem pessoas que fazem coisas assim que não deveriam, por exemplo, ocupa uma área, depois vende, enfim. Negocia, primeiro que não pode ocupar área pública e não pode ocupar, e não pode desmatar. Sim. E eu sempre fui muito assertivo nisso. Em nenhum momento nem poderia, nem queria e nem poderia incentivar qualquer tipo de ocupação. Mas se as ocupações ocorrem, é porque existe um problema. Não tem moradia para todos. Sim. E não existe inclusão social sem moradia. Claro, né? Claro. E isso, então, assim, a ideia sempre foi a seguinte: olha, se você tem um grupo de famílias morando numa determinada área e essa área não é adequada, então é preciso construir um plano, né, um planejamento para que essas pessoas possam ter uma transferência para moradia digna, etc. Eu trabalhei 1 ano na promotoria do meio ambiente na capital, no final de 2021 até o final de 2022. E eu tive, não sei se você vai tocar no assunto da promotoria comunitária, se tiver um tempinho, eu gostaria de falar disso. A promotoria comunitária é uma forma de atuar em que o promotor, a promotora, vão até a comunidade
e debate com a comunidade, na própria comunidade, quais são os problemas que afligem, né, a comunidade. E a gente desenvolveu uma proposta de trabalho desse tipo em Parelheiros e Marcilac, extremo sul de São Paulo. É uma área que assim, é uma área de preservação praticamente, só que tem cerca de 250 mil pessoas morando lá, e essas pessoas não vão sair de lá. Então, Marcilac, por exemplo, que parece muito com Pós-Balsa, cerca de 10 mil pessoas. As pessoas estão lá há anos e é o distrito mais pobre de São Paulo. E eu conheci uma localidade lá, aliás, tem outras, mas uma em especial é no quilômetro 47, lá do Imbura. Eles não têm água potável, século XXI. Não tem saneamento. Eu visitei algumas UBSs lá em Parelheiros, em que havia esgoto, você puxava na sala de atendimento das pessoas, puxa uma tampa lá e tem esgoto ali. Então, esse tipo de realidade, né? Então, vamos lá. Então, a Constituição fala que um dos objetivos fundamentais do país é reduzir desigualdade e erradicar a pobreza. Isso é um objetivo constitucional. Então, o Ministério Público não pode ficar alheio a isso. Então, ao mesmo tempo que o Ministério Público precisa agir para evitar a ocupação, o desmatamento, ele também precisa agir para que as pessoas consigam moradia e, mais que isso, com muito respeito ao ser humano. Com dignidade. Exatamente. Né? Então, enfim, mas, por exemplo, né, um caso até meio pitoresco, eu estava nesse mesmo gabinete, se eu não me engano foi em 2007, outubro, novembro, e o pessoal do Conselho Tutelar 2 foi direto lá no gabinete. Está tendo uma desocupação no Jardim Esmeralda. Cerca de 50 casas haviam sido construídas em área pública. E a prefeitura tinha projetos ali, precisava... e as pessoas, as pessoas não poderiam estar morando ali. Sim. Só que o conselho falou, o pessoal do conselho, só que é o seguinte, né? Eles vão fazer a desocupação, só que as crianças vão falava-se abrigo, né? Casa de acolhimento. Sim. E os pais, mães vão para o albergue. Como assim? Tá bom, vamos embora. E na perua do Conselho Tutelar, eu andei muito nessas peruas dos 3 conselhos, que havia 2, depois mais um, né? E fomos lá os 5 conselheiros. E eu chego lá à tarde, né? E tinha muita viatura da Guarda Civil e havia um trator. Um trator grande. E tinha, inclusive, alguns vereadores ali, né, se insurgindo contra aquilo. Claro. E eu acabei conversando com o secretário, que, aliás, uma pessoa assim, muito acessível, muito gentil, e estava fazendo o trabalho dele. Eu falei, secretário, eu não vou discutir o mérito dessa desocupação, mas a forma como está se dando. Me disseram que crianças e adolescentes vão para o abrigo e os pais vão para o albergue. É isso. Eu falei, mas não pode. Não, mas é isso. Tipo assim, já estava decidido. E eu não sabia o que fazer. Tinha vários repórteres ali e como você sente um peso, eu falo, o que eu faço? Aí eu dei uma blefada, evidentemente, porque eu tinha filho pequeno para criar, né? Mas eu falei, se eu insistir com isso, eu vou entrar na frente do trator, vai ter que passar por cima. Teve um jornal aqui que registrou essa fala. Eu fiquei com essa reportagem até pouco tempo, mas eu acabei perdendo, enfim. E aí o secretário recuou. Falou, o que aconteceu? O dia seguinte, porque eu propus, vamos conversar, vamos chamar as lideranças, os representantes da prefeitura, a gente vai lá para o gabinete. E no fim deu tudo certo. Ele desistiu, o dia seguinte foi feita essa reunião, e o problema também acabou sendo resolvido. Então a gente passa por um momento de tensão, mas também, quer dizer, mais um exemplo concreto dessa parceria com os conselhos, né? No caso específico, o Conselho 2. Eu fiz essa provocação, doutor Jairo, e eu vi muito bem, porque a gente sabe que existe isso e tem que ter muito, eu não falo jogo de cintura, mas uma sensibilidade muito grande acima de tudo, porque ali poderia acontecer uma tragédia, literalmente. E aí, deputado, eu venho para o senhor, porque, como o doutor Jairo apontou, ele tem um problema, tá? Ele existe. Tá, e a solução para esse problema? Que é, no caso aí, a política pública. Ela não tem que ser feita com agressividade, né? Ela não tem que ser feita... E tem que zelar, acima de tudo, pela dignidade do ser humano, né?
Sem dúvida nenhuma, segurança do ser humano. Eu quero pegar um gancho de um exemplo que o Dr. Jairo deu há pouco tempo, falando dos alojamentos. Como é que nasceram esses alojamentos em São Bernardo? Salvo o melhor juízo, ainda remonta a Dr. Maurício Soares, prefeito, pessoas morando em situação de risco, podendo deslizar, morrer. Teve mortes aqui em São Bernardo, inclusive, por deslizamento. E aí o que aconteceu? Essas pessoas eram removidas pela Defesa Civil, porque não poderiam estar ali e até poderiam responder, porque eles tinham poder, dever de remover aquelas pessoas, independentemente de decisão judicial, porque se há um risco, o prefeito deve agir, né? E aí, o que se fazia? Colocava essas pessoas num alojamento improvisado. O problema é que não tinha o outro lado, políticas habitacionais estabelecidas. Acabou ficando definitivo. Exato, e acabaram ficando 12 anos. 12 anos. Um banheiro para cada 8 famílias. E aí, por mais que o Ministério Público venha para cima, não sei o quê, se o prefeito não agir, né, não for buscar junto à União, o Estado e até políticas próprias, né, você não vai resolver e vai virando uma bola de neve. Eu quero aqui dizer de como foi feito num período, né? Quando o governo Marinho, na campanha do Marinho, eu fui visitar com ele um alojamento. E foi uma situação deprimente. A gente via ratos, ratazanas andando e as crianças morando ali, um banheiro servindo a 8 famílias, não é? A 8 pessoas, né? E aí, famílias numerosas, inclusive. E aí, ao sair, o doutor Jairo Marinho chorou. Né? Ele chorou pelaquela condição. Eu falei, chefe, se você vai chorar na primeira visita, eu imagino na quinta, porque nós temos muitos casos. E aí, o que nós fizemos nesse período? Nós começamos a correr atrás de programas habitacionais e à época você tinha o Minha Casa Minha Vida, governo Lula e tal, e aí começamos a construir. O que a gente fazia? Primeira coisa, atender essas pessoas dos alojamentos. O Dr. Jairo traz aqui uma história que foi aquela desocupação à vida em frente à Volkswagen. Mas as pessoas ali não desocuparam, eles saíram. Por quê? Porque foi construído moradias para eles. Eles foram atendidos. Ninguém quer morar no esgoto, na beira de uma rodovia, numa área de risco. Ninguém quer desmatar. O problema é que o poder público não tem feito a sua parte com políticas habitacionais. O Brasil, em vários momentos, deixou a desejar em todos os sentidos, por não ter nada, absolutamente nada. Né? Hoje, por exemplo, nós retomamos esse assunto, Minha Casa Minha Vida, de novo foi lançado, ou seja, uma parte importante do orçamento é para atender as famílias de baixa renda, que não têm condição de comprar, como disse o doutor Jairo, ou você compra, ou você aluga, ou você recebe de herança. Eles não se encaixam em nenhum desses três. Então, o poder público é que tem que fazer, é dever do Estado, atender essa população de baixíssima renda e tal. Né? Mas, assim, é fato. Né? E o que você vê, doutor Jairo dizendo, ele nunca foi um cara... Porque muitas vezes, aí me perdoe, né? Às vezes eu cutuco, tenho ido até ao Procurador-Geral de Justiça dizendo, olha, falta ação do Ministério Público aqui, em várias situações, na Baixada Santista, no interior, aqui na Grande São Paulo, precisamos de ver. O Ministério Público foi muito importante, doutor Jairo, quando eu fui instigá-los, porque ele dizia, o Ministério Público do Meio Ambiente dizia o seguinte, numa região de São Paulo, lá no Pantanal, aquela região da zona leste de São Paulo, o rio sai, naturalmente alaga. Claro. O rio é o espraiado, é a várzea do Tietê. O que é a várzea? A várzea é aquela região que, quando o rio sai, ela alaga. Né? É natural. Por falta de políticas habitacionais, ao longo das décadas, pessoas foram indo morar à margem do rio. Quem quer morar ao lado daquele rio fedido, que é o rio Tietê, cheio de doenças, cheio de problemas? E aí, o que acontece? O Ministério Público do Meio Ambiente dizia o seguinte, não pode entrar porque é área de preservação permanente, não pode trazer melhorias, não pode levar Sabesp.
Aí o Ministério Público da Habitação dizia o seguinte: meu irmão, nós precisamos urbanizar isso aqui. Né? Precisamos urbanizar. E aí eu fui para cima, fizemos, né, passamos ali por Márcio Elias Rosa, vários, e terminamos inclusive com o Sarrubo, né? E a gente conseguiu, o próprio Ministério Público entendeu, né, que ali é o seguinte, está consolidado. Tem que compatibilizar. Tem que dar um jeito de compatibilizar. Exato. Qual é a saída? Então eu disse, uma vez até ousei virar para um promotor, que era o comandante lá da questão, que comandava a questão do meio ambiente. Eu falei, tá bom, doutor, peço para esse pessoal ir tomar água na sua casa, porque ali eles estão lá há 50 anos, 60 anos, 70 anos, 100 mil pessoas. O que você faz? Ou nós vamos urbanizar, na medida que der para urbanizar, Sim. e esse cara aqui tem que remover. Esse cara você tem que remover, ponto. E aí, quais são as alternativas? Você inscrevê-lo num programa habitacional futuro e até que esteja, você pague um auxílio aluguel para ele e tal. Você não pode remover uma família e jogar no meio da rua. Né? Ninguém é especial. Agora, não, esse cara chegou ontem, não devia ter deixado nem chegar, aí tira. Agora, não, são pessoas que estão ali, como o doutor Jairo falou, há 40 anos na frente da Vox. Como é que o doutor Jairo vai chegar e dizer o seguinte: não, olha, realmente, vocês não podiam estar aqui, tira. Calma. É complicado, né, doutor Jair? Deputado, é só bucha de canhão. Não, eu não sei qual é o nosso tempo, mas eu não posso deixar de falar sobre a promotoria comunitária. Eu vou entrar exatamente nesse ponto, porque vocês dois trouxeram informações importantes e tocaram no assunto questão ambiental. Né? Você deu o exemplo lá do Extremo Sul, Parelheiro, Marcilac. E eu vou falar exatamente isso daqui de São Bernardo, que é muito peculiar, e o Pós-Balsa. Né? 2014 tem a criação aí da promotoria comunitária do Pós-Balsa. E a gente sabe o que é o Pós-Balsa. Quem é de São Bernardo do Campo sabe o que é o Pós-Balsa. E além dessa especificidade do Pós-Balsa, que tem moradores lá há muito tempo, né? de décadas, um local que demanda alguns serviços, mas tem também a questão ambiental. Então, eu queria que o senhor também falasse da criação da promotoria, de tudo isso que envolve também, né, sobretudo na questão ambiental e de serviço, que é uma balança. Né? Como lidar com isso? Então, na verdade é o seguinte, em primeiro lugar, né, eu tenho muito orgulho de ter pertencido ao Ministério Público, né, porque é uma instituição vocacionada e preocupada com o bem-estar das pessoas, né? E o deputado conhece o Ministério Público, enfim, mas é um grande desafio. E uma das funções do promotor de justiça, promotora de justiça, é fazer atendimento ao público. Que público? Qualquer pessoa que vá até o fórum, vá até o gabinete da promotoria levar uma demanda. E eu percebia que de vez em quando aparecia alguém do Pós-Balsa. Por que é Pós-Balsa? Onde que é? E um dia fazendo participando de uma audiência de família, havia uma pessoa idosa, um senhor em situação muito vulnerável, e tinha uma senhora acompanhando ele. Eu perguntei para essa senhora, cujo nome eu já vou falar, o que ela era desse senhor. Tal. Ela falou, não, eu sou uma líder comunitária ali do Pós-Balsa e estou aqui para ajudá-lo. Aldemira, ela é uma liderança do Pós-Balsa. E aquilo me deixou, aquela fala me deixou sensibilizado e me inspirou a pensar num atendimento ao público no Pós-Balsa. Na época, o subprefeito era o Wagner Lino, uma pessoa que eu tenho sempre muito respeito, uma pessoa ímpar aqui na cidade, né? E ele, juntamente com o Sérgio, que acho que era assessor dele, eles viabilizaram um encontro com as aldeias infantis, que é essa ONG humanitária, né? Sim. E que tem um prédio ali no Tatetos. E aldeias, o coordenador na época, o Antônio Carlos, prontamente se estabeleceu uma parceria. Eu fui falar com o procurador-geral, era o Márcio Elias Rosa. Doutor, me apoia, me autoriza. Apoiadíssimo, o MP mobiliou, o Aldeias disponibilizou uma sala, um pouco menor que essa, mobiliou o computador, e uma vez por mês, a gente começou toda a segunda, terça-feira do mês, o promotor ia até Aldeias, e a própria Aldeias elaborava a lista, né, dos atendimentos, e assim começou, foi muito rica essa experiência. Por exemplo, né, não havia, eu percebi que havia um baita gargalo ali, né, nas filas,
não havia monitoramento nas filas do lado do pós-balsa, e o pós-balsa as pessoas não conheciam no fórum, ninguém sabia o que era. Mas assim, eu me lembro um dia, desculpa, assim, tanta história, mas eu lembro um dia que eu estava atendendo ali na promotoria comunitária, esse é o nome que a gente usa, né? Uhum. Ali na sala, e apareceram 9 pessoas que moram ali, não sei se próximo ao Tatetos, eu esqueci o nome do bairro, não sei, Papagaio, não, já, era um local, na verdade, é um local de preservação. Tá. O ideal seria que não tivesse moradias lá, né? Mas existem moradias lá. O pós-balsa, você sabe melhor que eu, 15 mil pessoas pelo menos, e tem gente que mora lá há 40, 50 anos. Mas enfim, apareceram essas 9 pessoas e falaram, mas assim, estavam indignadas porque todas elas haviam sido presas por furto de energia elétrica. Fizeram gato. Uhum. E segundo elas, né, o próprio delegado seccional, que sabia que a gente ia lá fazer atendimento, uma vez por mês, falou, vai o promotor lá, vai conversar com ele. Porque, elas foram liberadas, né? Mas assim, estavam indignadas por terem sido presas e falaram, olha, a gente quer energia. A gente quer energia. Inclusive só que pagar. Não, sim, a gente não quer fazer gato, furtar energia. Tem que precisar chegar até E a aí, porta da aí gente. o que a gente fez? Mas espera aí, mas como? Aí fizemos reunião, na época não era Enel, era Eletropaulo, Sabesp, depois eu quero chegar na Sabesp, a questão do saneamento. Claro, claro. Enfim, a CETESB mandou lá alguns representantes, a colega do meio ambiente também participou, e a gente fez uma reunião para debater como compatibilizar a moradia com a preservação ambiental. Sim. Agora, eu só estou dando um exemplo de como é difícil a vida dessas pessoas, Claro. né? Depois surgiu, então assim, é preciso tomar todo o cuidado, o poder de polícia, evitar o desmatamento, prevenir, aplicar a lei, né, para aquele que desmata ou constrói irregularmente. Mas, primeiro, né, pós-balsa sabe tudo melhor que eu, foi aprender depois, acho que é o distrito mais pobre de São Bernardo. Né? Então, muita gente ali sequer tem dinheiro para pegar ônibus, né? Muita gente ali, muitas vezes, não conhecia o centro de São Bernardo. Exatamente. Então, assim, essas pessoas, em razão do princípio de redução de desigualdades, você tem que priorizar essas pessoas. As pessoas do centro têm que receber bom atendimento, bons serviços públicos, mas essas pessoas têm que ser prioridade, porque elas estão numa situação mais difícil. Então, assim, foi tudo muito complexo, complexo. E a questão do saneamento e da regularização fundiária, deputado, em 2021, eu promotor em São Paulo, nunca consegui romper os laços com São Bernardo, né? Depois que eu fui para São Paulo, em 2018... Cheio de problemas lá, mas recebendo ligação daqui o tempo todo. Não, mas eu mantive... Aí que tá. Quando eu fui para São Paulo, né, a comunidade perguntou, mas e aí, vai acabar? Não, calma. E aí o procurador-geral me designava uma vez por mês para vir aqui, sem ônus por horário, e a gente manteve. Só que em 2020 veio a pandemia, enfim... Mas a gente continuou fazendo reuniões virtuais. E numa dessas reuniões participou o ouvidor-geral do Ministério Público, participou os representantes da Enel. Começamos a discutir, Sabesp, para discutir. E também era um promotor substituto, Pedro Javaroni, vai fazer uma carreira brilhante no Ministério Público. E ele captou a necessidade do quê? Primeiro, regularização fundiária e saneamento. Porque todo o esgoto do pós-balsa vai para Billings, sem tratamento algum. Mas se você levar saneamento, ou se você amplia mas espera aí. Calma, então, criem-se as políticas públicas de congelamento, mas assim, o que não pode é as pessoas viverem dessa forma. E assim, poluindo a represa. Claro. Eu estava vendo aqui no seu histórico, uma das suas pautas é a Billings. Então, assim, é preciso uma mobilização junto com os demais municípios, Ministério Público. O Ministério Público tem um papel de de colaborar na mediação. E todas as vezes, deputado, porque assim, essa experiência, depois, se der tempo, eu falo da promotoria comunitária do Grajaú. O que a gente descobriu que quando o Ministério Público está com a sociedade civil, com as lideranças comunitárias, junto com o poder público parece que tem uma sensibilidade maior.
essa intermediação, essa mediação, ela é um papel muito importante. Então, assim, o que a gente não pode é ficar no gabinete recebendo o expediente burocraticamente, a gente não pode deixar de se envolver com esses problemas. E quais são os problemas? Os problemas da periferia. Sim. Por quê? Porque eles têm prioridade. Desculpa, Claro, eu quero me perder no raciocínio. É importantíssimo. Foi uma experiência. Depois, assim, é aí que aconteceu. Em 2018 eu fui embora para São Paulo e em julho de 2018 surgiu a ideia de trazer o procurador-geral para conhecer o Pós-Balsa. Então foi feita uma roda de conversa. O Ismani era o procurador-geral. No fim, um dia antes, teve uma questão lá com o governador. Veio a representante dele, a doutora Lídia, mas veio também o corregedor-geral, o doutor Paulo Afonso, que foi um dos mentores do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nunca tinha vindo o corregedor-geral no Pós-Balsa. O corregedor-geral do Ministério Público. Ele veio pessoas do Conselho Superior do Ministério Público. Mas antes do senhor ir ao Pós-Balsa, eu acho que nunca um promotor tinha pisado. É muito não sei, mas assim, em julho de 2018, foi feito. 70 pessoas foram lá da comunidade e eles entregaram uma petição. Por isso que é importante o direito de petição. As pessoas precisam saber que direito de petição não é um advogado peticionando, é qualquer do povo pedindo providência na defesa dos seus interesses. Está no artigo 5º da Constituição. E eles entregaram uma petição, a comunidade entregou uma petição para o Procurador-Geral pedindo para que esse serviço não parasse. Que serviço? O atendimento ao público lá. Mas, enfim, em 2018 eu fui para São Paulo e trabalhei no local mais triste da minha vida durante... Não. Eu fui trabalhar na Promotoria da Infância e Juventude do Brás. Ali só se trabalha com processo de adolescentes que estão envolvidos com ato infracional. O local mais triste, por quê? Porque, para não dizer 100%, 90%, 99% desses meninos, a maioria eram meninos, algumas meninas, são pessoas pobres, pessoas da periferia. Eu nunca vi um adolescente dos jardins ali naquele serviço. E o que a gente percebia, a maior parte dos atos infracionais, roubo e tráfico. Então, assim, você vê o adolescente com relação a... O senhor fala sobre disputar a criança com o tráfico, né? Muitas vezes o tráfico acaba sendo irresistível para o adolescente, cujo pai, às vezes, não está presente, cuja mãe tem que trabalhar 10 horas por dia, não tem uma escola em período integral e acaba caindo na tentação de um dinheiro fácil. Muitas vezes é o arrimo da família. Sim, sem contar essa realidade triste, enfim. Aí eu não vou ficar aqui só processando adolescente. Se bem que eu sempre fiz isso, eu sempre fiz meu trabalho com pauta no Estatuto, mais do que no Código Penal, enfim. Mas, de qualquer forma, em 2019, eu precisava fazer alguma coisa. Em 2019, juntamente com um colega dali do serviço, fomos até, como eu já conheci Aldeias, né, no Pós-Balsa, o Aldeias também tem um prédio ali no Grajaú, perto do Grajaú, Cidade Ademar, Cidade Dutra, Cidade Ademar. Perto do Sesc Interlagos. E ali a gente, o que a gente pode fazer? Bom, criar uma promotoria comunitária igual Pós-Balsa não dá. Por quê? Pós-Balsa tem 15 mil pessoas e aquela região tem 500 mil, né? Então, o que a gente surgiu com lideranças comunitárias ali da região, com Aldeias, fizemos um projeto de 10 encontros envolvendo 50 adolescentes da periferia, sendo que parte desses adolescentes eram adolescentes que cumpriam medida socioeducativa. Fizemos rodas, conversas com total horizontalidade, sem doutor, né? A gente também atingia a sintonia deles, né? E foi muito rico que a gente discutiu. Eles escolheram os temas para abordar com especialistas. O Ariel, inclusive, foi num desses encontros. Discutiu-se sexualidade, educação de qualidade, saúde, emprego e renda, racismo, violência dos agentes públicos, enfim, foi um encontro muito rico. E dessa experiência brotou a proposta de promotoria comunitária de Parelheiros e Marcilac, mas aí acho que eu já estou falando muito, mas assim, é muito rico tudo isso. E o quão importante, o senhor trouxe um detalhe, deputado, que é também se colocar no lado de ouvir. Sim, de ouvir para entender, as escutas são essenciais. Tem um diferencial na fala
Dr. Jairo, e eu quero lhe confessar, Dr. Jairo, que eu sempre fui seu fã, porque, assim, não é comum, o senhor me perdoe tocar nesse assunto, buscar nas instituições, Ministério Público e outros, uma postura como essa. O que nós podemos fazer? Sabe, é assim, você usou o termo ali atrás, empatia, né? E o Ministério Público, ele está ali para fazer esse papel, né? E eu vou dizer uma coisa, quem cumpre com muita maestria ao longo... Eu tenho um primo que foi seu colega, o Marcelo. Marcelo agora é referência. E também atuou na área de infância e adolescência. Sim. Ele é uma referência, Marcelo. E aí ele sempre se posicionou assim, não estou dizendo a diferença é que o Marcelo é professor universitário, tem um cérebro mais organizado que o meu. Mas ele é fantástico. E assim, o Dr. Jairo, o tempo dele que eu pude acompanhar, ele sempre se posicionou. Calma aí, vamos ver, sabe aquele negócio? É função, é obrigação. Não tem lá, eu vou lá. Né? Eu vou lá. E aí ele foi pedir autorização para ir, até não sei o quê. Não, mas não vai ganhar por isso, eu não estou falando disso. Né? Ele mesmo, sem expensas ao erário público e tal. E assim, exerceu com muita maestria, sabe? Aquela lógica de eu fiz a hora, não passei pelo Ministério Público. Eu fiz o Ministério Público ser essa instituição séria, é uma instituição necessária, diga-se de passagem, na Constituição de 88, quem trabalhou muito o fortalecimento do próprio Ministério Público foi o Partido dos Trabalhadores. Né? E nós assim o fizemos, e assim, o Dr. Jairo diz o seguinte: vocês não erraram, vocês não erraram, fiz a diferença, agora aposentado, mas não aposentado porque também, toda vez que é convocado, vamos lá sentar, vamos ouvir. Quer ouvir a história do Montanhão bem rápido? Queremos, história é muito importante. Eu quero ver essa história que é importante também, rápido, e também eu vou querer fazer um trocadilho e um conto para saber explicar para os nossos internautas aí que nos acompanham nas redes a história dos Estados Unidos. Tudo bem? Pode ser? Claro. Maravilha, vamos embora. Nós te abrimos uma se você contar outra, né? Eu te dou um caos se você contar o segundo caos. Por favor. A história do Montanhão. Todos esses grandes casos, eu considero grandes para mim, para minha experiência pessoal, né? Grandes no sentido da magnitude, da complexidade, sempre com o Conselho Tutelar. No caso agora específico, sempre a Vera Galo, elas vou estar hoje à noite com ela numa reunião. Eu estava lá no gabinete e a Vera veio me provocar. O Conselho Tutelar sempre provocando a gente. O Jairo, a situação é o seguinte: existe um bairro chamado Baraldi, que é conectado com São Bernardo pela estrada no Montanhão. E a estrada no Montanhão, em razão das chuvas, as crianças não estão indo para a escola porque a estrada está interrompida. E a informação que ela tinha é que haveria alguns embaraços da Prefeitura de Santo André para que a estrada fosse consertada para os veículos passarem. Vamos lá, Vera, vamos lá. Sempre na período do conselho, vamos lá. Fui com a Vera, fui com um analista do Ministério Público, se não me engano, o Rafael, eu não conhecia aquela região. E a estrada realmente estava com problema. Só que depois, parece de 4 ou 5 dias, foi consertada a estrada. Mas aí eu soube, né, naquela oportunidade, que havia uma ação do Ministério Público de Santo André, uma ação já julgada, no sentido de que a estrada do Montanhão fosse fechada. Ou seja, nessa ação, que foi uma ação muito importante, porque era uma ação que buscava preservar a rigidez e integridade do Parque Pedroso, né? Uma ação movida na década de 90, e a Prefeitura de Santo André não estaria cumprindo a decisão judicial de preservar o parque. Então, o Ministério Público então resolveu executar a decisão judicial e foi feito um acordo nessa execução, se eu não me engano, não lembro, foi na década de 2000, não lembro exatamente o ano, e esse acordo foi decidido o seguinte: todos os acessos informais ao Parque do Pedroso teriam que ser fechados. E nesse mesmo acordo se determinou que o município de São Bernardo, que não tinha participado da ação,
que o município de São Bernardo fiscalizasse e em um ano ia ser fechada a estrada, uma coisa assim. O município de São Bernardo recorreu, mas o tribunal, por 2-1, falou não, é isso mesmo, tem que, isso é pena de improbidade, assim, uma coisa assim. Enfim, São Bernardo não tinha sido parte no processo. O que eu vou fazer, Vera? O judiciário já decidiu, o tribunal já decidiu, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tinha o que fazer. Mas como não tem o que fazer? Vai vendo, né? Aí, enfim, isso foi em 2011. 2011 foi um ano muito rico de experiências, talvez o ano mais importante da minha carreira, porque aconteceram vários fatos. Era final de 2011, a gente já havia feito tratativas com todos os órgãos públicos de Santo André, de São Bernardo, costurar um acordo para preservar o parque, mas ao mesmo tempo manter a estrada aberta. Sim. Porque, vocês sabem melhor que eu, né? As pessoas acessar saúde, trabalho, escola, né? Chegavam em 15 minutos. Com a estrada fechada, enfim, fecharam a estrada. Ordem Judicial de Santo André, fechou-se a estrada no Montanhão. Foram colocados tubos de concreto e o caos se estabeleceu ali. Aí eu pedi para um colega comigo, né? O Max Fischer, que trabalha até hoje em São Bernardo, uma pessoa espetacular. Fomos lá e a comunidade, as pessoas estavam revoltadas. A própria polícia militar estava preocupada com a reação das pessoas. Porque o que aconteceu? Santo André disse o seguinte, está fechada a estrada e é o seguinte, fica autorizado o transporte das pessoas pelo território de Santo André até o 12 ou 15 de janeiro. Depois não pode mais. Ou seja, as pessoas teriam que andar 2 ou 3 horas para chegar no seu trabalho, na escola, só que depois disso, depois dessa data de janeiro, nem isso poderia mais, porque os ônibus de São Bernardo não poderiam trafegar. Enfim, assim, algo assim surreal. E aí, e agora? Eu e o Max conversando, o Max, vamos entrar com habeas corpus. O quê? Habeas corpus. Porque a estrada foi fechada. Ouvimos algumas pessoas na promotoria. Direito de vida das pessoas, sobretudo de crianças. Ouvimos algumas pessoas na promotoria. Fizemos. E outra coisa, na época, o secretário de Transportes e Vias Públicas, eu esqueci o nome dele. Oscar. Eu pedi para que ele fizesse técnicos dele fizessem um laudo, porque eles diziam que havia uma estrada, Areia Branca, se eu não me engano. Pedra Branca. Pedra Branca. Pelo Areião. Isso. Eles que passassem pela estrada, só que não era viável, que é uma estrada muito sinuosa, não passava ônibus, enfim. No meio dessa documentação, a gente, no dia 23 de dezembro de 2011, já era no recesso, eu e o Max fomos até o Tribunal de Justiça, às 9 da manhã, protocolar esse habeas corpus. Conversamos com os procuradores de justiça, havia 2 lá, de plantão, e quando eles habeas corpus para abrir estrada, eles mesmos, né? Só que um deles jogou lá no Google e descobriu que a estrada do Montanhão, na verdade, apesar de não ser pavimentada, é uma estrada oficial. Sim. Tem até um decreto. Enfim, aí o que eu fiz? Né? Eu vi a escala dos desembargadores de plantão e eu e o Max fomos falar com esse desembargador e explicamos o que havia acontecido. Por coincidência, naquele mesmo momento, alguém aqui de São Bernardo entrou com habeas corpus aqui no fórum. Então, e a gente explicou para o desembargador. Na verdade, desculpa, esse desembargador não era da Câmara de Direito Público. Ele me pegou pelo braço, ele era grande, forte, falou, vem aqui que você vai conversar com alguém que vai te ouvir. Era o desembargador de plantão da Câmara de Direito Público, Eutálio Porto. Eu sou meio estabanado para falar, enfim, e comecei a explicar para ele o que estava acontecendo e disse, doutor, com todo respeito, não dá nem para se falar em técnica jurídica, isso é uma questão real. As pessoas estão isoladas lá, é questão de desespero mesmo. E então pediu para a gente aguardar. No fim, o desembargador chamou um dos procuradores de justiça e o procurador de justiça saiu da sala do desembargador, olhou para a gente e falou assim, não é possível, parece que... Enfim, aí eles fizeram o parecer favorável e o desembargador saiu acho que umas 3 da tarde, deu a liminar mandando reabrir a estrada. Eu estava sem fumar, eu fumei muitos anos, fumei mais de 30 anos, mas era uma época que eu não estava fumando. E a primeira reação foi procurar um cigarro. Aí a gente saímos do tribunal, fomos até a Procuradoria-Geral de Justiça explicar para o Procurador-Geral de Justiça o que estava acontecendo, né? Porque, afinal de contas, estava tendo um conflito dentro da própria instituição, enfim. Mas, enfim, o fato é que a estrada foi reaberta, e aí, só que aí, e no mérito
né? No mérito, esse habeas corpus acabou sendo conhecido como mandado de segurança, mas a estrada está aberta, as pessoas estão lá. Até hoje. São mais de 200 famílias. Então, esse foi um dos casos mais emocionantes, Cosmo. E sobretudo que chegou no final de ano, que as pessoas estavam muito tensas, não sabiam o que ia ser o ano seguinte. Dia 24 né? Foi aberto. Eu sei que o prefeito foi lá com a máquina e reabriu. Os conselhos tutelares, eles precisam também confiar no agente do Ministério Público, né? Ter essa relação de confiança. Isso foi muito produtivo para a cidade, pelo menos ao nosso ver, deputado. Sem dúvida nenhuma. Agora, e confesso e falo para vocês, né? Doutores Jairos, não são muitos que temos, né? A instituição é muito séria, eu confio muito no Ministério Público, mas, assim, com essa visão pública, né? E, assim, é função do Ministério Público. Você encontra, às vezes, muitos companheiros ali que são legalistas, a lei diz isso, então não pode, mas o que eu faço? Isso tem sido foi o grande diferencial dessa carreira brilhante do Dr. Jairo à frente do Ministério Público na defesa do interesse coletivo, sobretudo do interesse dos direitos das crianças, do adolescente, essa experiência de ir à comunidade, né, de ir ouvir a comunidade, o que é, o que é aquele negócio. O pessoal do pós-balsa não tinha acesso, até porque precisa pegar 2, 3 conduções para chegar até o fórum. E chega lá, nem sempre tem um promotor com tempo para ouvi-lo, porque está lá com várias audiências. Às vezes precisa agendar. Às vezes precisa agendar e tal. Então, assim, o acesso aos seus direitos, ou a luta pelos seus direitos, não era real. E aí, você pegar um promotor que diz, eu vou lá, né, e eu não preciso ganhar nada mais para isso, um cara que está lá em São Paulo e fala, olha, eu quero ainda ir lá, né? Então, assim, sem dúvida, doutor Jairo, o Chu fez uma grande carreira. Eu tenho muito comigo, doutor Jairo, assim, a obrigação. Eu, quando vou deitar, eu falo, será que eu fiz tudo o que era possível fazer nesse dia? Eu não tenho dúvida nenhuma que o senhor pode se orgulhar da sua brilhante carreira e quiçá nós possamos ter, não só no Ministério Público, mas na política, à frente, sobretudo daqueles lugares que cuidam do nosso povo, né? Pessoas com esse espírito do Dr. Jairo. Deputado, tem só mais um caso, tem vários, mas assim, um que eu acho que é importante, porque assim, o que eu queria destacar, que essa parceria com os conselhos tutelares, a gente fez muita visita em escolas, muita visita. E interessante que o conselho tutelar, os conselheiros, sempre muito sensíveis, às vezes eles ficavam sabendo que uma determinada escola, uma escola tinha um determinado problema, e muitas vezes o funcionário da escola, às vezes, tinha um certo receio de falar, enfim, e falava. Então, a gente ia na escola, enfim. Então, essas foram várias, foram dezenas de visitas, mas tem uma que eu acho que é importante destacar, que foi no Parque São Bernardo, a Escola Estadual Palmira Gracioto. Conhece? Não. O Parque São Bernardo ali. O Parque São Bernardo, sim, é uma escola estadual. Tá. E eu lembro que a conselheira... Na Rua dos Vianos? Isso, ali perto, Tá. A conselheira, na época, a conselheira Creuza Padilha, uma excelente pessoa, ela me lançou o desafio, falou, você vai ver aquela escola, eu quero ver o que você vai fazer. Chegamos lá, com o conselho, sempre com o conselho. Na perua do conselho? Na perua do conselho. E na verdade, era um trabalho institucional, né? O Conselho Tutelar e o Ministério Público. Isso, assim, eu acho... bom, enfim, chegamos lá e aí não tinha portão escola, né? E não tinha portão escola, tinha muita... Tem até hoje, mas acho que estava menos regularizado, muitas barracas de comércio. E a hora que eu entro na escola, tinha inclusive pessoas embriagadas dormindo ali dentro da escola, a escola cheia de sofá jogado, assim, a escola estava um caos. A gente então instaurou um procedimento, a diretora é uma pessoa muito guerreira, e assim, a ideia, assim, aquele equipamento público tinha que ser valorizado, porque é da comunidade, né? Enfim, mas eu lembro que houve uma intervenção, mas em 2010, foi 2010, ia ter eleição presidencial,
E era umas 5 da tarde, mais ou menos, eu recebi uma ligação de um funcionário da escola, um diretor, um professor. Olha, estão jogando pedra aqui dentro da quadra de esportes. Ah, porque o muro era muito baixo. E está um caos aqui de novo. O que eu fiz? O que eu podia fazer? Entrar com uma ação judicial, isso não é nem questão de tomar tempo. Às vezes o problema tem que ser resolvido. Eu liguei no gabinete do secretário de Educação do Estado. Eu devo ter falado com algum assessor dele ou com um secretário adjunto, eu não lembro o nome agora, e disse o seguinte: olha, se vocês não tomarem providência, a situação dessa escola vai acabar caindo na mídia internacional. O que está acontecendo é algo inadmissível, tem que ter uma intervenção urgente na escola. O dia seguinte, a Secretaria de Educação mandou uma equipe grande ali, e, enfim, eu sei, pelo menos quando eu fui embora, a escola ficou... Um brinco. Enfim, a escola... Ficou... Assim, a própria comunidade começou, então, quando a comunidade, as pessoas veem que o equipamento está sendo valorizado, passam a ter o apreço pelo equipamento, né? Mas acho que eu já falei muito. Nosso tempo, infelizmente, está acabando, mas eu tenho Nos Estados Unidos? Eu tenho que contar para os nossos internautas, as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, Luiz Fernando PT13, que no começo do nosso prosa com o Luiz Fernando, nosso bate-papo, eu falei que o Dr. Jairo tinha nascido nos Estados Unidos. Mas como vocês perceberam muito bem, brasileiríssimo, fala muito bem nosso português. Como que é essa história? Como surgiu essa história? Como é que o senhor nasceu nos Estados Unidos, Dr. Jairo? Rapidinho, conta pra gente, rapidinho. por favor. Não, meu pai... Filho de brasileiros, né? Sim, filho de brasileiros nasceu nos Estados Unidos. O que aconteceu? O meu pai era médico, tinha se formado há poucos anos e foi fazer residência lá, nessa cidade de Baltimore. Foi com a minha mãe, meu irmão mais velho já tinha nascido, então eu nasci lá no dia 12 de janeiro. E pelo fato de ter nascido, automaticamente você é cidadão. Eu vim para cá, voltei para o Brasil, quer dizer, eu vim para o Brasil com quase 3 anos. E esse Edward é uma homenagem que meu pai fez para o país. Depois, enfim, depois que eu me formei, na verdade, eu antes de me formar, eu queria ter posto a mochila nas costas e fazer essa viagem que eu te falei para o mundo, né? Mas meus pais me seguraram, não, você vai terminar a faculdade. Assim que eu me formei, eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá quase 3 anos, mas aí, assim, como... não para estudar, mas para vivenciar mesmo, né? Experiência, conhecer. Exatamente. Conhecer o meu país. É o país onde eu havia nascido, né? E aí quando eu voltei no finalzinho de 90, eu fui convencido a ficar no Brasil, no sentido, pô, estuda, fica aqui e tal, é o seu país. E eu não tinha emprego, eu não tinha trabalho. Eu estava acho que com 28 para 29 anos, 28 por aí. E eu encontrei com um amigo meu de infância que estava atuando como delegado de polícia. Ele falou, vai ter um concurso, presta. Eu falei, enfim, aí eu falei, pai, você me banca um concursinho, que eu também o dinheiro tinha acabado. E ele deu um sorriso desse tamanho, tipo, não vai voltar mais. E aí eu fiquei estudando e acabei passando no concurso para delegado de polícia. Depois fiquei lá 2 anos e pouco e ingressei no Ministério Público. Mas essa é a relação com os Estados Unidos. É um país cheio de contrastes, é um país com muitas virtudes e com, enfim, maravilha, problemas também muito grandes. Maravilha. Graças a uma especialização do pai, uma pós, verdade. Nasciste lá. Mas só isso, é um acidente geográfico. Maravilha. Doutor Jairo, infelizmente, nosso imagina. Dizer para o senhor que foi uma honra tê-lo aqui. A honra foi minha. Fernando, muitíssimo obrigado. 1 minutinho para as suas considerações finais. Então vamos lá. A gente tem que torcer, todos nós, né? Todo mundo que atua no serviço público, mas mesmo a sociedade, a gente precisa agir para um país menos desigual. O Brasil precisa reduzir desigualdades. Isso é uma prioridade, porque senão os problemas não vão acabar. Todo mundo sabe disso, né? De qualquer forma, eu não perdi os vínculos com São Bernardo, porque eu fiquei aqui 16 anos e conheci muita gente. E gosto muito de São Bernardo e assim, agora de uma outra perspectiva, mas eu continuo à disposição das pessoas de São Bernardo. Que mais eu vou dizer? Muito obrigado pelo convite, e que vocês tenham um ótimo dia. E é isso, deputado Cosmo, Matheus, técnica, Paulinho, e você? Dani, muito obrigado. Vocês tenham um ótimo dia. Maravilha. Legal. Deputado, uma honra, né? Mais um prosa. Muito legal, mais um prosa, muito importante, né? E eu vou dizer uma coisa, acho que cabe a nós que militamos
no serviço público, na política, né? Fazermos essa sociedade mais desigual. Nós precisamos que a classe política trabalhe nesse sentido, nós precisamos que o Ministério Público trabalhe nesse sentido, né? Porque nós podemos fazer essa sociedade menos desigual, né? Nós podemos criar uma sociedade mais fraterna, mais justa. Nós precisamos preservar o meio ambiente, sim, mas nós precisamos de construir moradias para quem não tem moradia, direitos, dignidade para o nosso povo, né? E essa é a função da política, essa é a função do Ministério Público também, defender essa sociedade, trabalhar por essa sociedade. Hoje nós tivemos um cara aqui, me permita chamar um cara, uma pessoa aqui, né, que fez a diferença aonde esteve, sobretudo nesse período que eu conheço como membro do Ministério Público. Doutor Jairo, isso não é problema meu. Não, isso é problema meu, sim. Se eu posso fazer algo, eu não tinha que ir no carro do Conselho Tutelar. Eu vejo muita gente dizer assim, eu não tenho como ir lá. Né? E eu vejo outros promotores dizendo, não, eu vou lá. Né? Eu prefiro esses que eu vou lá. E o doutor Jairo sempre foi lá. Né? Nós tivemos, enquanto ele esteve aqui conosco em São Bernardo, um trabalho muito sério na defesa do direito das crianças e do adolescente, mas ele extrapolou isso, ele foi ser um promotor comunitário, ele foi à comunidade ouvir, e o problema das pessoas lá no pós-balsa, sabe, não são prefeitos, somos nós, se o Ministério Público puder agir, eu vou agir. Então, assim, foi muito importante, quero te agradecer, você topar vir aqui falar com a gente, bater esse papo. Imagina. E quero também, doutor Jair, te agradecer pela tua carreira, pelo quanto você deixou, você tem legado nessa cidade. Hoje você contou 2, 3 causos, mas se a gente fosse contar todos os causos, aí nós íamos ter que ficar uns 4, 5 dias aqui, só você falando. Não, e o nosso pessoal ia cansar de te ouvir, porque eles precisam dormir. Claro, eu agradeço, só para reforçar o carinho que eu tenho aqui por São Bernardo, né? Mas nesses últimos segundos, agradecer também aos conselhos tutelares de São Bernardo, e que eles continuem sempre atuantes e procurem realmente estreitar uma estratégia de trabalho com a promotoria, porque são duas instituições que, quando juntas, eu acho que conseguem chegar a atingir alguns resultados importantes. Mas obrigado mesmo. Maravilha, puxa vida. Maravilha. Pessoal, esse Prosa com Luiz Fernando muito especial. A gente abordou aqui vários temas muito importantes relacionados à criança, adolescente, meio ambiente, situação da população em vulnerabilidade, educação, enfim, moradia. Espero que vocês tenham gostado bastante. E antes de encerrar esse Prosa com Luiz Fernando, aquele recadinho de sempre. Vai lá, Luiz Fernando PT 13, tudo junto. Curte, comenta, manda sugestão. Vamos fazer com que esse Prosa com Luiz Fernando chegue ao máximo de gente possível em São Bernardo. A gente se encontra na próxima terça-feira em mais um Prosa com Luiz Fernando. Tchau. Tchau, tchau.